Gente, o Wellington, motociclista que foi atingido pelo carro de um motorista que sumiu do local e abandonou a vítima caída no asfalto de Santa Felicidade, o Wellington continua internado no hospital. Nós conversamos com a família da vítima que está revoltada. Será que o suspeito de causar o acidente já procurou a polícia para se explicar? Será que ele já entrou em contato para saber se a vítima está precisando de alguma coisa? A nossa reportagem foi atrás e descobriu quem é o dono do carro. Agora vou contar um negócio para você. É alguém que tem até um passado complicado no trânsito. Me parece que até está sem carteira de habilitação, está vencida. A gente vai ver mais detalhes agora na reportagem. Acompanhe comigo. A imagem causa espanto. O motociclista passa pelo semáforo e é atingido em cheio. Com a batida, o jovem de 22 anos ficou em estado grave. Quem estava na moto era o Wellington Gabriel Lopes Garcia, o namorado da Juliana, que agora passa horas no hospital à espera de notícias. Eu fiquei sabendo pela minha cunhada, que ela disse que tinha um vídeo do meu namorado circulando no Face, dele tido acidentado, só que não caiu a ficha, porque eu pensei que ele estava no meu pai, assistindo o jogo com meus irmãos. Daí eu pensei, eu acho que não, tanto que eu nem estava preocupada dessas horas. Daí eu recebi a notícia, eu fui olhar o vídeo e realmente era ele, deu impacto na hora. O motociclista e o motorista do carro estavam na rua Saturnino Miranda, em sentidos contrários. A batida foi no cruzamento com a Manuel Ribas, em Santa Felicidade. Aí, ó, rapaziada, o cara fugiu, tá com um corote dentro do carro aí, ó. Bateu no motoca, fugiu de pé. Estourou o carro aí, ó. Estourou o carro, Manuel Ribas, esquina com a Saturnino Miranda, aqui do lado do cemitério. Nesta outra imagem, é possível ver que o motorista vira à esquerda de repente, sem respeitar a preferencial que é do motociclista. Na madrugada desta quarta-feira, o Wellington passou por uma cirurgia no fêmur. Foi uma colisão forte, né? Um mecanismo muito forte. O veículo cruzou a frente do motociclista. Ele teve uma fratura aberta aí de fêmur, proximal ao joelho. Uma possível fratura também em tornozelo, bastantes contusões, machucou bastante a face, né? Consciente e orientado a todo momento. Na chegada no hospital, ele começou a dar uma afundadinha ali, que a gente chama, né? Começou a ficar sonolento, menos responsivo. É um sinal, um possível também traumatismo craniano, apesar de não ter lesão em crânio, mas como tinha em face. Segundo testemunhas, o motorista tentou fugir com o carro, mas não conseguiu por problemas mecânicos. Quando o socorro chegou, ele já não estava mais. É triste, tipo, ele ser tudo certinho e de repente um animal desse tá solto na rua, atropelando e tal, deixou... Não, ele foi tão cínico que ele deixou o carro lá, cara. Cara, você tá ferrado, cara. O carro está em nome de um morador de São José dos Pinhais. Dentro do veículo havia um cartão de uma empresa de serviços mecânicos. Ligamos para esse contato, mas o telefone nem tocou. No início da tarde, os familiares do Wellington vieram até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência para que o caso passe a ser investigado. O sogro dele veio registrar o BO, que é o seu Marcos. Por enquanto, nenhum contato desse motorista? Não apareceu. Nem ele, nem familiares, por enquanto tá sumido. Que nem foi passado na reportagem mais cedo de vocês, né, da RIC. Foram no endereço, né, parece que o endereço está desatualizado, a gente não sabe se é o proprietário. Mas se onde está o nome, né, a pessoa responsável, ela tem que indicar, ou se não é ele, tem que indicar quem for, senão tipo é o responsável. Que é o dono do veículo, né? Mas por enquanto nenhum sinal. Enquanto isso, como é que está o Wellington? O que o senhor tem de informações? Eu conversei com a minha filha há pouco, ele mandou um áudio pra gente, que ele tá um pouco melhor, mas tem observação, assim, não tá fora de risco ainda. Tipo, ele tá porque ele bateu a cabeça, né? Então, ele fez a cirurgia do fêmur às 5 da manhã, mas como teve a batida da cabeça, então em observação, então não tá muito legal ainda não. O Wellington trabalha como frentista em Santa Felicidade. Segundo parentes, ele faz esse trajeto todos os dias. Estava voltando do trabalho, o trabalho dele fica em Santa Felicidade de Manda Cachoeira, e todo dia ele fazia esse mesmo trajeto. Nunca furou sinal, nunca ultrapassou velocidade, sempre certo, nunca fez nenhuma bobeira.
O trânsito às vezes é cruel, né? Veja que uma pessoa que costuma dirigir, pilotar de forma correta no trânsito e de repente se vê vítima do trânsito pela irresponsabilidade de um motorista que causa o acidente e ainda dá no pé. E aí é o seguinte, a família quer saber, nós queremos saber por que o motorista e o passageiro, os dois que estavam no carro, fugiram do local do acidente. Por que abandonaram o motociclista gravemente caído no chão? A própria sorte. A produção e reportagem do Balanço Geral, a nossa produção e reportagem descobriram quem é o dono do veículo Citroën C3 que causou esse acidente. Na linguagem policial, C4. Né? C4 é óbito. C4 é óbito? Então tá errado aí, precisamos corrigir isso aí. Não, quase, ele tá dizendo, quase chegou a óbito. Ah, quase, Mas não ficou bom isso aí. O negócio é o seguinte, o motorista desse carro C3, ele causou esse acidente e foi embora. Será que ele teria bebido? Estava sem a carteira de habilitação? Nós descobrimos ainda algo bem grave do passado complicado dele no trânsito. A Daniela Sevieri e o Ricardo Cunha foram atrás de quem pode explicar o porquê da fuga e o que aconteceu. Rafael nem poderia estar dirigindo. Ele tem 2 cursos de reciclagem pendentes. Um deles de abril de 2019 até outubro de 2019, o outro do ano passado, de março de 2020 até setembro de 2020. Além disso, os pontos na Carteira Nacional de Habilitação dele já ultrapassaram 20, com multas por excesso de velocidade, por dirigir falando ao telefone celular e também por furar sinal vermelho. O C3, que está em nome dele, tem mais de R$ 2.400 de débitos. Só de infrações de trânsito, o valor chega a R$ 1.124. O restante são os documentos do carro, que desde março de 2019, quando o veículo foi comprado, nunca foram pagos. Estamos a cerca de 4 ou 5 quadras do local onde aconteceu o acidente, aqui na rua Saturnino Miranda. As informações que recebemos são de que o motorista do carro que se envolveu na batida, de nome Rafael, seria mecânico e trabalharia em uma oficina bem aqui nas proximidades. Nós vamos tentar acesso a esse local para ver se ele está lá, se de repente ele fala conosco. Na oficina estava apenas um garotinho. Ele vai até o portão e explica que ninguém poderia nos atender, porque todos estavam fora, trabalhando. Tentamos um outro endereço que seria de Rafael em São José dos Pinhais, também na região metropolitana de Curitiba. Nada de Rafael. Nesse endereço, vizinhos nos explicam que ele já morou ali, no apartamento térreo, mas se mudou há mais de um ano. Rafael já foi preso o ano passado e encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito. Ele estava dirigindo embriagado. Na época dos fatos, ele acabou batendo o Audi A4 na Avenida Manuel Ribas, no bairro Butiatuvinha. O exame do bafômetro acusou 0,82 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Olha, vou dizer uma coisa pra você, um histórico bem complicado, tanto do motorista quanto do carro, né? Um histórico bem complicado, tanto do motorista quanto do carro. Gente do céu, e ontem, bom, nós explicamos isso aqui no Balanço Geral, né, Thaizinha? Porque como não teve óbito, felizmente o Wellington não morreu, então se fez necessário que a família fosse até a delegacia, a Dedetran, para registrar o boletim de ocorrência, para que a polícia fosse atrás do motorista causador desse acidente. E aí eu pergunto para você agora, Thaís Travessoli, de ontem para hoje, evoluiu? A Dani foi atrás, não conseguiu achar, a polícia já conseguiu falar com a pessoa? Era o dono desse carro que estava dirigindo o veículo na hora? O que a polícia já avançou na investigação, se avançou? Boa tarde, minha amiga. Oi, Jas, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, por parte da polícia já temos avanço sim, a investigação então começou.
depois que o seu Marcos, que é o sogro do Wellington, como nós mostramos na reportagem, ele veio aqui registrar o boletim de ocorrência, então o caso passou a ser investigado. Agora, por parte de algum apoio para a família, esse motorista procurar ou até vir se apresentar na delegacia, nenhum avanço. Esse motorista não se apresentou e não procurou a família do Wellington. A boa notícia é que o Wellington já está acordado. Nós recebemos uma foto da família, agora há pouco eu conversei com a namorada dele mais uma vez, e ela disse que eles estão na expectativa de que ele não precise passar por uma nova cirurgia, porque ontem de madrugada ele passou por uma cirurgia no fêmur. Então o estado de saúde do Wellington ainda é bastante delicado. Enquanto isso, eles seguem aguardando que esse motorista seja responsabilizado. Jasson, o delegado contou pra gente que o motorista, eles já sabem quem é, que fizeram contato, a investigação fez contato com os familiares desse motorista e que os familiares contaram que é uma pessoa que tem problemas com alcoolismo. Então, possivelmente, sim, ele bebeu, pegou o veículo e por isso que saiu do local. Inclusive, a polícia já tem, Jasson, imagens que mostram esse motorista saindo com dificuldades para andar desse veículo. Então, possivelmente, sim, estava embriagado. Nós separamos um trecho da entrevista. Agora há pouco o doutor atendeu a gente aqui na delegacia. Vamos ver o que ele disse. Nós conseguimos algumas imagens que demonstram esse indivíduo saindo do local do acidente, mas aparentemente ele está cambaleando quando sai, o que pode ser um sinal aí de embriaguez ao volante. Em conversa com familiares do mesmo, eles nos relataram que ele tem dependência com álcool, o que motivou inclusive a participação dele em diversos acidentes de trânsito. E é o que, inclusive nesse caso, pode ter motivado a sua fuga do local do acidente. E a expectativa agora é que esse motorista se apresente, segundo o delegado, senão já é um trabalho de investigação para que ele seja localizado. Mas o importante agora, né, Jasson, que o Wellington então está se recuperando, nós temos boas notícias, está acordado e claro que essa investigação avance. A polícia já está em busca de mais imagens, já sabe também do passado desse motorista. O delegado confirmou realmente que ele já esteve preso por embriaguez. Então, é uma pessoa que tem problemas com alcoolismo, esteve preso por embriaguez e algumas irregularidades também na carteira de habilitação. Jasson. Doutora Márcia Marcondes, a polícia pode pedir aí a prisão desse motorista? Se ele se negar a corresponder à solicitação da polícia de comparecer lá, sim, pode fazer esse pedido em razão do fato de ele estar tentando fugir da responsabilidade. Mas veja esse breve histórico dele, né? E do veículo dele, já demonstra que ele não tem uma preocupação nem com a legislação, nem com as outras pessoas, né? Porque de forma reiterada ele se envolve em problemas de trânsito e isso por estar ou sob efeito de álcool ou alguma outra circunstância, mas que ele não se importa realmente com as outras pessoas. Empatia não é o forte, né, dele, né? Pois é, e aí nós já temos alguns fatos que podem complicar a vida desse motorista, não é, Thaís Travessoli? Porque, ó, o áudio, por exemplo, que a gente tem do dia do acidente, do momento do acidente, pessoas ali, inclusive na reportagem que você trouxe, naquele momento as pessoas filmando o carro e dizendo assim, olha lá, ó, tem uma garrafinha de corote. Corote é aquela cachaça, né? Uma garrafinha que parece uma bolinha. Uma garrafinha assim, Tá lá, olha lá, baratinho, por isso que o povo bebe bastante. Aí é o seguinte, tem garrafa de cachaça lá dentro, E agora surge esse outro fato de que esse homem teria o histórico, então, de problemas com o alcoolismo. Se uma pessoa tem essa doença, tem que ser tratada. Exato. É considerada doença. Se uma pessoa tem essa, tem que ser tratada. Mas não pode pegar o carro e sair dirigindo. Não pode dirigir. Ninguém tem esse direito, aliás, tem essa obrigação de cumprir a lei. Se bebeu, não dirija. E aí tem um outro problema, que é reincidente, então, se for realmente comprovado que é ela, doutora Márcia. E ele já tem ele já está devendo 2 reciclagens, ou seja, ele não poderia estar conduzindo o veículo. Por isso eu falo, o desrespeito à lei, o desrespeito aos outros. Ok, ele tem uma doença e quando a pessoa diz, temos uma doença, então as suas limitações têm que ser não fazer o que gere risco aos outros. Nesse caso, conduzir um veículo. Eu quero voltar agora a conversar com a Thaís Travessoli, porque eu vou trazer em primeira mão para você aqui no Balanço Geral imagens do motorista que causou aquele acidente e atingiu o motociclista, esse aí, ó, em Santa Felicidade, né? Aqui em Santa Felicidade. Atingiu o Wellington está internado, mas agora, esse aí é o Wellington.
passou já por uma cirurgia no fêmur, talvez tenha que fazer mais uma cirurgia, está sofrendo. A gente sabe que esse tipo de recuperação é lenta, precisa de fisioterapia, precisa de muita força, precisa de muito tratamento, precisa de atendimento físico e emocional para superar esse momento, inclusive, não só ele, como também a namorada e as duas famílias. Ô Thaís, quer dizer que temos imagens, então, do homem deixando o local do acidente, é isso? É isso mesmo, Jasson. São essas imagens que o delegado Leonardo Carneiro, no começo do Balanço Geral, nós trouxemos a entrevista com ele. Ele comenta que a polícia já tem essas imagens e elas são analisadas, já estão com a investigação. São essas imagens que nós mostramos agora aqui no Balanço Geral que mostram esse motorista deixando o local. Então repare que ele passa perto de uma farmácia e ele está de boné. Inclusive, ele chega a olhar para a parte de trás, né? Que é ali o local do acidente. Já tem algumas pessoas no local. Imagine, o Wellington está no chão e mesmo assim esse motorista deixa o local. Tem uma outra imagem de outro ângulo que mostra esse motorista até com dificuldades de andar, estaria cambaleando. Vai embora, então, deixa o local. Enquanto isso, o Wellington está ali em estado grave. Ele que, como você comentou agora há pouco, né, Jasson, continua internado. A situação de saúde do Wellington ainda é muito delicada. Nós recebemos essa foto dos familiares hoje pela manhã, que continuam nos informando, né? A boa notícia, então, é que ele está acordado, mas ainda é muito difícil essa condição do Wellington. Imagine voltando para casa, teve que passar por tudo isso e o motorista deu no pé, mas a polícia já está procurando por ele, né, Jasson? Deixa eu pedir pro Cris, bota no telão gigante pra mim aqui, vou pedir licença pra Thaizinha que eu quero ver. Me dá a impressão aqui, ó, inclusive, que ele sai, o acidente tá lá na ponta, ele sai, dá a volta e pelo outro lado, quer ver, ó? Aí, ó, o carro tá lá atrás, tá vendo? Aí ele cruza ali, acho que é o pátio da farmácia, né, doutor Márcio? Ele cruza o pátio da farmácia, dá uma olhadinha, deu uma olhadinha pra ver como é que tava a situação lá. E aí na outra imagem, ó, aqui, ó, quer ver, ó? Ele vem daqui. Ó, aí já saiu do pátio da farmácia. Quer ver como ele dá uma cambaleada? Quer ver? Ele vai aparecer aí na imagem. Quer ver? Ó, tem que correr mais um pouquinho. O pessoal ali tá passando, com licença. Aí ele vai aparecer aqui na imagem. Cadê ele? Aí ele, depois que ele dá porque ali foi o Miguel. Ó, quer ver, ó? Atenção. Ó, quer ver, ó? Ó. Opa, pra direita. Ó. Opa, voltou, firmou o passo. Ó, vai atravessar a rua, vamos ver. A impressão que dá, gente. A impressão é que dá que o homem tá fora do prumo. Você vê que ele faz aquele negócio de andar tentando firmar o joelho para trás para ver se não cai, né? Então, para ver se não anda duro, né? E a hora que dá um molezinho, quase que cai também, né? Então, a impressão que dá é que realmente ele pode estar alcoolizado ou alguma outra circunstância similar, né? A pessoa que estava dirigindo esse carro, infelizmente, pelo que a gente vê aqui nas imagens... Ô, gente, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, nós não estamos fazendo julgamento, deixar bem claro isso, tá? A gente está mostrando fato. Então, nós temos fatos. Nós temos imagens. As imagens estão mostrando que o motorista deixou o local do acidente e ficou caído lá o Wellington, o motociclista. De qualquer forma, isso é bem visível, ele se afasta. De forma que ele só olha para trás quando ele chega muito longe, né? A hora que ele olha e continua indo embora. Ou seja, ele viu que aconteceu o acidente, quer dizer, vai dizer que ele não viu. Ele não estava ninguém ameaçando ele para dizer que saiu do local porque alguém estava ameaçando ele, que é aquela desculpa de sempre, né? Deixei o local que estava com medo. E, por outro lado, ele deixa com uma certa calma. Isso é visível, né? E de posse dessas imagens agora, Thaís Travessoli, o que a polícia vai fazer? Agora continua a investigação, Jasson, e o doutor falou que a expectativa é que esse motorista se apresente, né? Vamos ver se isso vai acontecer nas próximas horas. Mas, por enquanto, a gente não tem essa informação. Ele não se apresentou até então, até agora há pouco, que nós estávamos na Delegacia de Delitos de Trânsito. O que a gente sabe, então, o delegado disse que conseguiram contato com os familiares desse motorista, que informaram que ele tem problemas com o alcoolismo. E essa não é a primeira vez, né? Já foi confirmado também pelo delegado, não é a primeira vez que esse motorista se envolve num acidente de trânsito e que estava
embriagado. Então já é um cenário muito complicado. E o que é pior ainda é que ele fugiu do local, ele deixou o local sem prestar socorro. Essas imagens, então, já estão com a polícia e essa é uma investigação que começou ontem, depois do almoço, quando o seu Marcos, que nós mostramos aqui no Balanço Geral, que é o sogro do Wellington, ele foi até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Então, a polícia já foi atrás do motorista, conseguiu falar com os parentes, também já começou a ouvir testemunhas que são muito importantes também e, claro, já conversou com os familiares do Wellington. Agora é aguardar que ele se apresente, ou então, como disse o delegado, fazer um trabalho para localizar esse motorista, que deve responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Jasson. Pois é, vamos aguardar então agora, né, qual vai ser o próximo passo da polícia aí. O que a gente espera é justiça, é isso que precisa. Alguém que já teve um primeiro incidente, né? Tudo indica que é esse realmente a pessoa, né? Tudo indica, leva para esse caminho. Já teve lá atrás um problema, é reincidente, né? Então, quer dizer, é uma situação complicada aí para esse motorista. Até pela palavra dos familiares dele que pontuaram isso, né? Então, que ele tem um problema, além de você ver a condição da carteira de motorista dele, que tem muitos pontos, está suspensa, o veículo também tem vários problemas com multas e tal. A pessoa que não está se preocupando, mas vamos ver, né, o que ele vai ter a dizer a esse respeito, né? E se eu disse que a situação dele é complicada, do motorista, você não imagina o quanto é complicada a situação da vítima, né? Que está deitado numa cama de hospital. Passou por uma cirurgia e pode ser que tenha que passar por outras, inclusive.